correção da prova PAEC, semana passada, que nós realizamos. Algumas questões críticas, certo? Que houve muitos erros. A questão 3. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? A. Andar sobre os arames farpados, capturar apenas os insetos, espetar os insetos com o bico ou guardar alimentos para depois. Nós vimos no texto que diz, desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com sua necessidade. Então, podemos perceber que o passarinho ele é prevenido quando ele guarda seus alimentos para depois. Então, a resposta certa é a letra D, certo? Na questão 9 também houve muitos erros. Nesse texto, crianças empreendedoras criam seus próprios negócios ou projetos. Aqui trata sobre o assunto do texto. A doação de bengalas para pessoas necessitadas. B, a participação de crianças na administração de negócios. C, o acontecimento de palestras para o público infantil. Ou D, o crescimento dos projetos sociais no Brasil. Ao lermos o texto, a gente percebe só pelo título, crianças empreendedoras criam seus próprios negócios ou projetos. Só pelo título, a gente já percebe o assunto que vai ser tratado no texto. Então, o assunto é a letra D, a participação de crianças na administração de negócios. Então, a resposta correta é essa, que trata sobre crianças no mundo dos negócios. Outra questão, a 10, também houve muitos erros. Nesse texto, um trecho que apresenta uma opinião. Veja só. Letra A. Biel está com a agenda lotada de palestras para dar no Brasil. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Eles têm entre 8 e 14 anos de idade, também outro fato, não é opinião. Doou bengalas e máquinas de braille para cegos, outro fato. Letra D. É legal aprender a administrar. Isso é uma opinião. Veja que no texto aqui, no final do texto, no último parágrafo, temos uma opinião de uma psicóloga, onde ela diz que é preciso ter cautela, negócios não são preocupações da infância. É legal aprender a administrar. Veja só aqui. Aqui é uma opinião da psicóloga. Então, a resposta correta é a letra D. Outra questão, 11. Qual é a informação em comum nesses textos? Temos o texto 1 e o texto 2. Vejamos só, o texto 1 trata sobre o incentivo, Incentive mais, conquiste mais, leia mais, seja mais, descubra novos livros, leia com seu filho. No texto 2, trata-se de uma campanha de doação de livros e de incentivo à leitura, certo? E a pergunta, qual é a informação em comum desses textos? A. As campanhas de doação de livros. No primeiro texto, nós vimos que não está falando de doação, e sim de incentivo à leitura. B. As histórias infantis. Nenhum dos dois trata sobre historinhas infantis. C. O incentivo à leitura. Sim, os dois textos, tanto um como dois, trata de incentivo à leitura. Podemos perceber aqui, certo? E podemos também perceber nessa outra imagem aqui, incentive. Então, vejamos que aqui trata de incentivo à leitura. Resposta correta, a letra C. Questão 12. No trecho, a expressão atravessou os tempos. A palavra destacada significa A. Chegar até alguém, B. Ficar onde nasceu, C. Ir para outro lugar ou D. Permanecer em uso. Na expressão atravessou os tempos, vejamos que aqui nós temos, no texto aqui, mais, aqui em cima, mais atravessou os tempos e chegou até nós. Então, podemos perceber que atravessou os tempos e chegou até nós é o uso.
que ao longo dos anos essa expressão não entendi patativa, que era uma expressão antes de Cristo, e ela atravessou todos esses anos, esses milênios, e está até hoje em uso. Então, a resposta correta atravessou os tempos, a resposta certa é permanecer em uso.